Está mutado, eu acho, né, Matheus? Então, agora sim, boa noite a todos e todas. Vamos dar início aí ao nosso segundo encontro sobre o mini curso, né, Subdesenvolvimento e Revolução, a Dependência em Marine. Hoje o nosso expositor, né, vai ser o Matheus. Eu vou ficar com a minha câmera fechada e depois, acho que, não sei, Matheus, se você quiser fazer a mesma dinâmica do Yuri, o pessoal pode interromper na medida em que, né, se for explicando eles não entenderem, né? Mas assim, a grande parte das intervenções podem ser feitas no final, né? Mas quem, né? Não preciso, não estou entendendo isso que ele está falando, levanta a mão e aí eu passo a palavra. A gente interrompe o Matheus, tá bom? Então, Matheus, é com você. Tá sem áudio, Matheus? Agora sim. Perfeito. Bom, obrigado, professora. Primeiramente, boa noite a todos. Então, hoje vamos abordar o segundo curso, ou melhor, o segundo texto que estava programado para o minicurso, né? A respeito da obra do Marini, que é o ciclo do capital na economia dependente. Bom, eu vou adotar talvez uma forma de abordagem hoje um tanto quanto diferente em relação ao texto propriamente dito, mais ou menos no seguinte sentido: em realizar determinadas mediações que o Marini não se ocupou de fazer pelo fato de ele estar trabalhando num nível de abstração, digamos assim, teórico, muito mais, digamos assim, dotado de um maior nível de abstração, embora ele ainda ele fizesse uma abordagem a respeito de uma particularização, ou seja, de uma esfera muito mais concreta de investigação, que são as economias dependentes, ou seja, essa particularização do modo de produção capitalista em determinadas regiões do globo terrestre, como as economias latino-americanas. Bem, o que eu pretendo mais ou menos fazer, além de fazer essas mediações, em especial com a economia brasileira, é também realizar uma recuperação dos debates, das controvérsias que de certa maneira contextualizam a obra do Marini, mas que o Marini, de certa maneira, não confronta diretamente. Ele dialoga implicitamente com essas correntes, em especial com a corrente ou melhor, com a corrente nacional desenvolvimentista e com a corrente liberal. Essas são, digamos assim, duas correntes que entraram numa determinada controvérsia mais explícita a respeito do processo de industrialização e que, de certa maneira, acaba servindo como um pano de fundo ali, porque o Marinho discute, às vezes colocando de maneira bastante implícita. Então, realizando mais ou menos essa recuperação, eu pretendo, de certa maneira, pôr algumas nuances que não estão tão claras nos textos que, na minha avaliação, podem enriquecer bastante a discussão. Bom, o primeiro objeto fundamental desse texto é o ciclo do capital na economia dependente. E a partir do momento em que ele está pressupondo o ciclo do capital na economia dependente, ele já está partindo de um determinado momento da economia dependente que não corresponde ao momento em que ele partiu, por exemplo, na dialética da dependência. Ele está partindo já da economia industrial dependente posta como tal, ou seja, a configuração que a economia dependente assumiu ao se conformar com uma economia tipicamente industrial, verdadeiramente industrial. Ou seja, uma economia que possui em seu interior um setor da produção especificamente voltado ao mercado interno. Isso é bastante importante porque, embora o Marini considere o período da economia exportadora datado até 1950, referenciado até 1950, há um momento, ele constitui um momento bastante importante, em especial os últimos 30 anos do que ele referencia como economia exportadora, de 1920 a 1950, ele faz essa referenciação de maneira mais explícita no Subdesenvolvimento e Revolução, que é a sua obra de, se não me engano, de 1968. Ele faz essa referenciação de maneira bastante clara, colocando que houve um processo de industrialização leve no interior da economia exportadora entre 1920 e 1950, que conformou, de certa maneira, um mercado interno não tão robusto, mas que, de certa maneira, constitui um preâmbulo para o processo de industrialização que se constituiu posteriormente. E esse processo de industrialização leve se deu, sobretudo, em função dos choques externos que acabavam fechando, de certa maneira, o acesso das classes médias à importação
de mercadorias que são referenciadas no rol dos bens de consumo não duráveis, ou seja, alimentos, têxteis, ou seja, indústrias tradicionais, indústrias leves que não possuem tamanha complexidade tecnológica e que eram fundamentais, que são evidentemente fundamentais na reprodução não só das classes médias, mas até das classes trabalhadoras, né? Ou seja, quando se trata de alimentos, têxteis, etc. Ou seja, alimentos e roupas estão inseridos necessariamente no custo de produção da força de trabalho, ou seja, há uma importância muito grande nas importações da economia brasileira entre 1920 e 1950 de mercadorias que são fundamentalmente essenciais, as quais o processo de a indústria brasileira sequer dava conta, digamos assim, de abastecer minimamente. Então, a gente tem, de certa maneira, um salto muito importante a partir daqui, porque enquanto economia exportadora, a economia dependente latino-americana constituía tão somente um sistema complementar ao sistema das economias centrais, respondendo às exigências das últimas, em especial a lei de queda tendencial à taxa de lucro, ou seja, as exigências de constituição de uma oferta mundial de alimentos e de matérias-primas se deu em grande parte, em razão das próprias necessidades do capital inserido nas economias desenvolvidas, de certa maneira contrariar, por um lado, a, a lei de, enquanto causas contrariantes à lei de queda tendencial à taxa de lucro, promovendo, por um lado, economia no emprego de capital constante, ao promover, de certa maneira, a expansão de uma oferta mundial de matérias-primas que contribuiu, em larga medida, para a redução do preço delas e, consequentemente, para a diminuição dos preços e custos dos capitais operantes nas economias desenvolvidas e, por outro lado, também ao engendrar uma oferta mundial de alimentos que contribui em larga medida para o rebaixamento do valor da força de trabalho nas economias centrais e permitindo assim a geração de mais valor relativo, que constitui o modo imperativo de acumulação de capital numa economia verdadeiramente capitalista. Então, dito isso, eu vou também, de certa maneira, realizar uma recuperação, apreender bem essa passagem da economia exportadora à economia industrial. Embora o Marinho já esteja se referenciando aqui à economia industrial plenamente constituída, é, na minha avaliação, bastante importante a gente aprender bem essa passagem, porque, de certa maneira, ela acaba carregando a tônica do próprio debate que acabou se desdobrando ao longo do século XX a respeito do processo de industrialização no Brasil, a sua necessidade, né, que foi posta em especial pela controvérsia, no interior da controvérsia entre nacional-desenvolvimentistas e liberais. Bem, dito isto, é importante a gente colocar, antes de referenciar a discussão propriamente dita, a razão pela qual o processo de industrialização, ou melhor, a principal razão pela qual o processo de industrialização das economias dependentes foi se engendrando ao longo a partir da década de 50. O processo fundamental que deve ser colocado é, em grande parte, deve ser necessariamente ancorado à estrutura da divisão internacional do trabalho que se constituiu no período do pós-guerra, que foi de suma importância, sendo essa estrutura correspondente com uma nova formatação do mercado mundial, um desenvolvimento considerável no mercado mundial, que permitiu, de certa maneira, que o processo de industrialização nas economias dependentes acabasse colocando num nível, num patamar que realmente pusesse as economias dependentes, que regulasse, que finalmente engendrasse leis próprias da produção capitalista no interior dessas economias. Isso se deu em grande parte pela velocidade do processo de aumento da composição orgânica no interior das economias centrais, que acelerou em grande medida o processo que o Marx referencia como processo de depreciação moral das máquinas e equipamentos. Era tamanha a velocidade do processo de aumento da composição orgânica nas economias centrais que todas as maquinarias, meios de produção que vinham sendo utilizados no interior, seus respectivos processos produtivos pelos capitais individuais, tamanha foi a velocidade que esses meios de produção vinham se tornando relativamente obsoletos com o desenvolvimento do progresso técnico-científico, e o fato deles se tornarem obsoletos era um fenômeno que acontecia com uma velocidade muito grande, de tal maneira que o capital adiantado
estava imobilizado nesse capital fixo, acabava se desgastando, não completando a sua vida útil. Ou seja, digamos que uma máquina, por exemplo, tem uma duração, uma vida útil de 10 anos, mas ela só foi utilizada em 5. A velocidade do progresso técnico foi tamanha que, em um período de 5 anos, essa máquina já foi substituída por outra. Ou seja, isso cria um problema do ponto de vista do processo de acumulação de capital, porque, por um lado, o capitalista individual ele é propenso, no interior da concorrência, a introduzir métodos mais avançados de produção, tecnologicamente mais avançados, a fim de produzir, lograr um lucro extraordinário, mais valor extraordinário de seus concorrentes. Só que, por outro lado, ele também tem um grande problema de simplesmente se livrar, digamos assim, de uma magnitude considerável do capital adiantado sem um retorno. Ou seja, ele está simplesmente se desfazendo de máquinas de uma determinada capacidade instalada que ele já havia adiantado uma quantia considerável de capital, mas que, em razão do progresso técnico, em razão da necessidade de oferir um lucro extraordinário e sobreviver na concorrência, ele já não poderia mais executar o processo produtivo com essas máquinas. Com isso, surge a necessidade, e aí que entra o fundamento da divisão internacional do trabalho que surge no pós-guerra, que é justamente a possibilidade desses capitais individuais exportarem essas máquinas e equipamentos para as economias dependentes. Ou seja, se esse processo de rotação do capital fixo não pode ser, de fato, finalizado no interior das economias centrais, ele passa a ser finalizado no interior das economias dependentes. Isso é fundamental para o processo de industrialização que engendra as economias dependentes, porque sem ele, a industrialização, tal como se pôs a partir da década de 50, não ocorreria. Tanto é que a gente pode contextualizar com a entrada das multinacionais, das economias dependentes, como que isso foi fundamental para que as multinacionais, que de certa maneira vinham, elas pudessem reaproveitar boa parte do seu capital fixo, que já não era mais utilizável, que já não cumpria mais seu valor de uso no interior das economias centrais, e poderia utilizar no interior das economias dependentes, em especial na constituição do que se começou a chamar de indústria do setor de bens de consumo duráveis. Então, isso é verdadeiramente fundamental, que é o fenômeno que é referencial no Marine, que é bastante importante, que é a internacionalização do capital produtivo. A internacionalização do capital produtivo e o seu papel na divisão internacional do trabalho, bem como o desenvolvimento do mercado mundial que lhe corresponde, foi verdadeiramente fundamental para o processo de industrialização, em especial entre as economias latino-americanas que conseguiram se conformar como economias efetivamente industriais. E esse processo, ele possui uma clara vinculação com o que o Marini chamou de processo, digamos assim, de transformação dos valores mundiais em preço. Ele não referencia dessa forma, mas é mais ou menos nesse sentido que ele coloca o seu argumento na pós-escrito da dialética da dependência, de uma transformação dos valores mundiais em preços de produção mundiais no interior do mercado mundial, a qual se dá fundamentalmente a partir da mobilidade do capital produtivo, que faz com que se engendre a lei da taxa média de lucro no interior da economia capitalista mundialmente posta. Esse ponto é muito importante, claro que a transformação dos valores de preço constitui um tema muito complexo no interior da economia marxista, mas a gente vai trabalhar com determinados pressupostos que acabam tornando esse fenômeno um pouco mais palpável, do ponto de vista concreto. Mas o grande fundamento desse processo é essencialmente a mobilidade do capital, que acaba se expandindo sobremaneira a partir da década de 50 em âmbito do mercado mundial, em âmbito da divisão internacional do trabalho, que é fundamental para o processo de industrialização das economias dependentes. E agora, se guiando mais num aspecto fundamental da discussão das controvérsias que foram estabelecidas, que é, em especial, entre liberais e nacional-desenvolvimentistas. Bem, eu coloquei essa questão do fundamento do evolucionamento da divisão internacional do trabalho antes, porque, de certa maneira, os liberais e os nacional-desenvolvimentistas, ambos, acabam enxergando aspectos que são bastante interessantes e até, de certa maneira, corretos, sob um determinado ângulo de vista, mas que acabam, de certa maneira, não fechando se a gente analisa a questão em totalidade, se a gente analisa como que o modo de produção capitalista se expande mundialmente, como essas coisas vão se vinculando uma com a outra. Bom, o que é, digamos assim, um fundamento
fundamento do processo de industrialização é que ele é costumeiramente pensado no interior da economia, no interior do nacional-desenvolvimentismo, da ideologia nacional-desenvolvimentista, com uma necessidade diante da depreciação dos termos de intercâmbio. Ou seja, esse fundamento ele é bastante importante na análise na medida que a gente considera que a troca desigual ela foi de certa maneira, a grande justificativa pela qual os nacional-desenvolvimentistas postulavam pela necessidade de uma industrialização a partir de um processo de substituição de importações. Qual era a necessidade, digamos assim? Porque esse processo de depreciação dos termos de intercâmbio era referenciado, segundo a hipótese Prebisch e Singer, são dois economistas Singer, geralmente referenciaram na tradição marxista, Prebisch foi um economista argentino, que é mais ou menos a seguinte, eu já peço perdão de início pelo economismo, mas eu vou me esforçar para manter o argumento mais claro possível. A questão fundamental que era posta por essa hipótese era mais ou menos a seguinte, olha, a elasticidade de renda dos produtos industriais era bastante alta, enquanto a elasticidade de renda para os produtos agrícolas era baixa. O que eles queriam exatamente dizer com isso? Eles queriam dizer que a demanda por produtos industriais tendia a crescer conforme as rendas globais das classes tendessem a aumentar. Agora, quando se trata de produtos agrícolas, a tendência seria que a demanda não aumentasse conforme a renda das classes, considerada em totalidade, tendesse a aumentar. E qual era a razão fundamental disso, por exemplo? Bastava, nesse caso, pensar no próprio consumo individual, por exemplo, composição do café. Conforme a renda global das classes nas economias centrais aumentava, o consumo de café, por outro lado, não aumentava na mesma proporção, ele permanecia praticamente estagnado, estável. Então, esse era mais ou menos o fundamento que explicava a deterioração dos termos de intercâmbio, que a demanda por produtos industriais tendia a aumentar conforme a renda aumentava, o que constituía, de certa maneira, uma pressão nos preços, em sentido ascendente, mas, por outro lado, o crescimento da renda não estimulava o aumento da demanda dos produtos agrícolas, o que acabava mantendo o preço dos produtos estagnados e, consequentemente, tirava a depreciação dos termos de intercâmbio. Ou seja, aí que está, de certa maneira, a grande justificativa da necessidade de um processo de industrialização no interior das economias dependentes que teve no Brasil como grande representante o Celso Furtado, que advogou pelo processo de substituição de importações, o qual possuiu, digamos assim, se a gente pega nas referências da literatura, a sua grande fase de industrialização restringida até 1955, no sentido de que até então a economia brasileira não possuía no seu interior uma indústria de meios de produção realmente robusta. É claro que existem algumas... O Marini, por outro lado, coloca a questão de uma outra maneira, no seguinte sentido, embora a partir da década de 1950 exista um salto qualitativo no processo de industrialização, à medida que a economia exportadora realmente se converte numa economia industrial, ela é uma economia que possui uma diversificação setorial, digamos assim, uma estruturação setorial que tende para o que os esquemas de produção do Marx são referenciados como o subsetor 2B, que é o subsetor de meios de consumo luxuosos, meios de consumo suntuário. E todo o processo de industrialização voltado à constituição de uma indústria de bens de capital na economia brasileira, por exemplo, se voltou essencialmente à constituição de uma indústria de ramos da indústria de bens de capital que eram essencialmente voltados para a indústria de bens de consumo durável, ou seja, a indústria 2B, que são costumeiramente os setores, os ramos referenciados como meios de consumo suntuário pelo próprio Marini, porque na medida em que as multinacionais ingressavam no país, as economias dependentes, e elas traziam consigo métodos de produção e também a produção de mercadorias, ou seja, introduzindo novos ramos da produção, que lá, nos países centrais, configuravam meios de consumo necessários, ou seja, meios de consumo que estavam inseridos na cesta de consumo da classe trabalhadora. Por outro lado, na medida em que eles são introduzidos aqui no Brasil, esses ramos não se generalizam efetivamente
e acabam configurando ramos da produção suntuária, ou seja, ramos especificamente voltados à produção luxuosa, ou seja, voltado às classes médias, às classes altas, mas que não são acessadas em larga medida e estruturalmente pela classe trabalhadora. Então, esse é um ponto verdadeiramente fundamental que é colocado no interior da discussão. Tem também, de certa maneira, uma controvérsia, digamos assim, uma dissonância em relação ao argumento do nacional-desenvolvimentista, que é colocado pelos próprios liberais, né? A industrialização teria ocorrido independentemente do intervencionismo estatal, que existia um complemento entre indústria e setor agroexportador, porque o Furtado ele postulava, de certa maneira, ele aceitava uma hipótese, parcialmente uma hipótese dos choques adversos, uma hipótese segundo a qual a indústria no Brasil tendia necessariamente a se fortalecer diante do estrangulamento externo que era verificado pela crise do setor cafeiro. Ou seja, a crise do setor cafeiro acabava provocando necessariamente uma diminuição das exportações, que gerava um estrangulamento externo, consequentemente, depreciação cambial, e essa depreciação cambial, por sua vez, tornava as mercadorias importáveis, no caso, mercadorias manufaturadas, relativamente mais caras e acabava levando necessariamente a uma substituição para a produção doméstica. Ou seja, esse seria justamente um momento ali no interior da economia exportadora, segundo o qual a economia dependente acaba respondendo necessariamente aos impactos do estrangulamento externo gerado pela crise do setor cafeiro, que impulsionava sobremaneira a industrialização, em especial alimentos, têxteis, assim como mencionava a indústria leve. Agora, um ponto que é bastante importante, que é tocado pelos liberais, que é justamente essa complementariedade entre indústria e setor agroexportador, porque embora esse aspecto seja realmente importante do ponto de vista da análise, existia de fato um vínculo entre indústria e setor agroexportador na medida em que o capital cafeiro constituiu a origem do moderno capital industrial. Ou seja, o capital cafeiro que estava constituído até a década de 30, em especial a partir da própria mobilidade, o capital estrangeiro se instalando, esses ramos específicos da exportação da agroexportação das economias dependentes, foi fundamental, por outro lado, que boa parte do capital cafeiro que ali estava instalado acabasse migrando para outros ramos da produção social que estavam mais, de certa maneira, vinculados à atividade especificamente industrial. Não que o capital cafeiro não fosse uma espécie de capital industrial na medida em que ele produzisse mais valor. É a forma como está referenciado na própria aula do capital, como se é convencionado o termo de capital industrial. Mas houve um processo de migração, de robustez, e há, de certa maneira, um vínculo na medida que o capital cafeiro possui esse preâmbulo, essa origem do moderno capital industrial que veio a se convencionar posteriormente. Embora o Marini não chegue a abarcar necessariamente esse aspecto, mas assim uma ligação importante. Bem, dito isso, acaba existindo alguns aspectos que são importantes, que são levantados tanto por nacionais desenvolvimentistas quanto liberais, mas que em sua totalidade não apreendem que o processo de industrialização dependente possui na sua gênese o próprio processo de constituição, digamos, universal do modo de produção capitalista, mundializado do modo de produção capitalista, que contribuiu para, por um lado, por conta do aumento vertiginoso da composição orgânica capital no interior dos países centrais, para a difusão crescente de métodos de produção até então ultrapassados no interior das economias centrais, que foram sendo progressivamente, no interior de uma divisão internacional do trabalho completamente reestruturada, foram sendo continuamente repassados para as economias que até então eram exportadoras e se converteram através disso enquanto economias efetivamente industriais. Então, feita essa referenciação da literatura, é importante, em especial, quando a gente considera os liberais, porque os liberais consideravam que o processo de industrialização poderia ocorrer independentemente do Estado. E essa é uma coisa que o Marini vai refutar continuamente ao longo do ciclo do Capital, que é a necessidade do Estado na regulação do processo de industrialização, ou melhor, não só na regulação do processo de industrialização, como participando ativamente, tanto indiretamente quanto indiretamente, no processo de produção, promovendo crescimento da infraestrutura, seja por financiamento, mecanismos creditícios, tarifários, enfim,
protecionistas, enfim, são diversos mecanismos que são postos ali pelo Estado, que o Marini considera que são bastante importantes. Por exemplo, abrindo agora mais claramente o que o Marini coloca como ciclo do capital, ele vai fazer uma divisão em 3 fases. A primeira fase do ciclo do capital, ele é justamente a fase da compra, ou melhor, em que o capitalista adianta uma determinada quantidade de capital monetário, ele vai abordar a origem desse capital monetário, o qual vai ser utilizado na compra de meios de produção de força de trabalho a fim de dar o início ao processo de produção. Bom, aí ele vai colocar, de certa maneira, 3 aspectos, 3 fontes do capital monetário: o capital nacional, propriamente dito, o Estado e o capital privado. Eu vou frisar especialmente esses 2 últimos, tanto o Estado quanto o capital privado, porque eles possuem uma ligação fundamental na medida em que a gente considera o desenvolvimento do próprio modo de produção capitalista e como essa reestruturação da divisão internacional do trabalho foi fundamental, por um lado, para prover esses meios de produção provenientes de fora, mas, por outro lado, para que se criasse interiormente, a partir dos mecanismos postos pelo Estado, uma situação pela qual tornasse possível a importação dessas máquinas e equipamentos. Uma coisa que eu posso destacar bastante, em especial na década de 50, e que bate justamente com o salto qualitativo entre economia exportadora e economia industrial dependente, é justamente a promulgação, por exemplo, no Brasil, da Instrução 113 da SUMOC. A SUMOC era a Superintendência da Moeda e do Crédito, que era mais ou menos o órgão normativo da política monetária, que também tinha uma certa vinculação com a política cambial na época. Cabe lembrar que na década de 50 não existia Banco Central, então a SUMOC desempenhava um papel fundamental nesse processo. Bom, essa Instrução 113 da SUMOC ela foi fundamental para permitir a importação de máquinas e equipamentos sem cobertura cambial, ou seja, permitir que as multinacionais pudessem importar máquinas e equipamentos, multinacionais que vinham aqui se instalar, importassem máquinas e equipamentos do exterior com financiamento, ou seja, liberalizando sobremaneira esse processo de importação dos meios que foram indispensáveis para o processo de industrialização dependente que se estabeleceu aqui nas economias dependentes, aqui nesse caso na economia brasileira. Claro que cada país possui a sua particularidade, mas aqui na economia brasileira existem alguns dispositivos que podem ser enunciados que foram verdadeiramente fundamentais para esse processo. Bom, e além dessas regulamentações que o Estado foi pondo progressivamente, a gente pode destacar, o Marini também coloca esses termos, esses aspectos no seu texto, que é o Estado funcionando como um verdadeiro capital privado, produtor de mais valor a partir da exploração da força de trabalho. Ou seja, o Estado, propriamente dito, acabou ocupando um papel decisivo no interior do processo de substituição de importações, tal como referenciado na literatura, à medida em que ele permitiu que as empresas, a constituição de empresas estatais, tal como a CSN em 1942 e a Petrobras em 1953, empresas verdadeiramente fundamentais, referenciadas no setor de bens intermediários, permitiu que o Estado, as empresas estatais, provessem uma quantidade considerável e robusta de bens intermediários, tanto para capitais nacionais quanto para capitais privados. Ou seja, ela foi fundamental, verdadeiramente fundamental, para que, não só do ponto de vista da regulamentação, do ponto de vista creditício, mas também participando ativamente do processo de produção ao se constituir enquanto um verdadeiro polo dos ramos que vieram se convencionando como ramos de produção de bens intermediários. Ou seja, ele ocupa um papel ativo no ciclo do capital, no interior das economias dependentes. E além de outros mecanismos também que o Marini frisa, que são na minha avaliação importantes, que são, pelo menos no Brasil, utilizados em especial na década de 70, no regime militar, que são as tarifas voltadas ao controle dos preços desses bens intermediários, como da CSN, da Petrobras. Era uma forma de do Estado, de certa maneira, estimular a produção dos demais setores da economia ao permitir o barateamento relativo dos componentes, dos preços e custos, do ponto de vista do capital constante dos demais setores da produção social. E isso
constituía, do ponto de vista do Marinho, corretamente, o repasse do mais valor produzido das empresas estatais para as empresas privadas. Ou seja, esse é um outro aspecto que é importante, que, de certa maneira, acaba encerrando uma lista que o Marinho acaba descrevendo com bastante precisão, do que o Estado das contribuições que o Estado possui no ciclo do capital, tanto diretamente quanto indiretamente. Bom, então, fazendo, de certa maneira, uma contextualização mais ou menos voltada à recuperação do que seria esse processo de substituição de importações, né? Que após a fase da industrialização restringida, em que a economia dependente ingênua um salto qualitativo, convertendo-se de uma economia exportadora para uma economia industrial, né, se põe já a totalidade dos aspectos do ciclo do capital. Ou seja, por isso que na obra do Marini, né, em especial nesse texto, o ciclo do capital, é bastante nítida que ele parte necessariamente de uma concepção segundo a qual as economias dependentes apenas se engendram enquanto economias verdadeiramente industriais que encarnam em seu seio leis da produção capitalista plenamente constituídas, a partir da década de 50, com essa tríade de fatores, envolvendo o capital nacional, envolvendo o capital estrangeiro e envolvendo o Estado, ou seja, esses componentes, essas fontes do ciclo do capital que são verdadeiramente importantes e que marcam e que definem a gênese do processo de constituição da economia industrial dependente como tal. Então, isso é de suma importância para a compreensão do problema posto em sua totalidade. E, bem, algumas coisas que merecem ser colocadas envolvem especialmente o drama da economia dependente, em que envolveu bastante discussão, tanto entre os liberais quanto os nacional-desenvolvimentistas, era o papel que a taxa de câmbio exercia no próprio processo de industrialização durante a década de 50, a década de 60, e esse é um debate até que se estende anteriormente, que vem de anteriormente, mas que é de suma importância, porque a economia dependente ela tem um grave problema envolvendo, aliás, dois graves problemas, as quais constituem uma unidade, digamos, contraditória, que constitui o drama da economia dependente, que, por um lado, a economia dependente ela não é capaz, em larga medida, de produzir por si só as mercadorias que são fundamentais para a produção, para os seus respectivos processos de produção dos capitais individuais do interior dessas economias, ela tem necessariamente de importar de fora máquinas e equipamentos a fim de dar prosseguimento ao processo de produção no interior de suas economias. Então, por um lado, a apreciação do câmbio é fundamental para que as economias dependentes, os capitais investiram nas economias dependentes, consigam importar máquinas e equipamentos relativamente barateados e que são fundamentais, sem as quais o processo de produção não pode ser posto em marcha nas economias dependentes. Mas, por outro lado, a apreciação cambial era muito danosa à indústria brasileira, em especial em relação à questão da composição orgânica capital, porque as produtividades relativas entre os capitais nacionais, os capitais inseridos nas economias dependentes e os capitais estrangeiros era posta de tal maneira que a concorrência mundial, que a concorrência estrangeira, as mercadorias estrangeiras que ingressavam no país, essas mercadorias eram produzidas a um valor individual sensivelmente inferior em relação ao valor das mercadorias que eram produzidas no interior do país, ou seja, mercadorias com símbolo nacional, as quais, ao enfrentarem a concorrência estrangeira, acabavam necessariamente transferindo, digamos assim, mais valor a esses capitais estrangeiros e se viam numa perda concorrencial bastante danosa do ponto de vista dos seus respectivos processos de produção. Então, por um lado, você possuía uma unidade contraditória, porque, por um lado, os capitais necessitavam necessariamente de uma expansão da capacidade produtiva pautada na capacidade de importação de máquinas e equipamentos de fora a preço relativamente vantajosos, mas, por outro lado, a apreciação cambial produzia
uma tendência na indústria que acabava se catando a concorrência estrangeira, acabava produzindo uma transferência, acabava fortalecendo o processo de transferência de valor que se verifica no interior da própria concorrência capitalista. Então, é por isso que houve, no interior das economias dependentes, uma unidade de momentos contraditórios, porque existiam momentos em que os capitais individuais ampliavam as suas capacidades produtivas no interior das economias dependentes, importavam máquinas e equipamentos enquanto o câmbio estava apreciando, e somente expandiam a produção verdadeiramente quando o câmbio estava depreciando, ou seja, quando a concorrência estrangeira, quando as mercadorias estrangeiras se tornavam relativamente mais caras. Então, esse aspecto ele é fundamental porque ele demonstra essencialmente a essencialidade do papel do Estado nesse processo. Por exemplo, se a gente pega no caso brasileiro, uma outra instrução da SOMOC que a gente pode considerar de suma importância é a instrução 70 da SOMOC, que é o sistema de leilões de bonificações. Esse sistema funcionava da seguinte maneira: existiam múltiplas taxas de câmbio, as quais definiam um determinado patamar para as exportações, acabava estabelecendo um nível vantajoso para as exportações de café, ainda mais vantajoso para demais exportações, como de borracha, e por outro lado também emitia, a partir de um sistema de leilões, licenças de importação que permitiam, de acordo com o nível de essencialidade ou de similaridade nacional, a importação de determinadas mercadorias, a partir de 5 faixas, A, B, C e E. E A, B, C, D e E. E essa formatação contribuiu para que, por um lado, se obtivesse mercadorias com praticamente sem nenhuma tarifa, tal como os meios de produção que eram fundamentais para a indústria que aqui estava constituída, e por outro lado, acabavam estabelecendo um nível altíssimo de tarifas para as mercadorias que concorriam diretamente com as mercadorias que é produzidas pelos capitais que aqui estavam instalados. Ou seja, o papel do Estado é fundamental no sentido de prover, tanto por um lado, a importação de máquinas e equipamentos a um preço relativamente, levando em consideração o fator câmbio, a um preço relativamente mais vantajoso, mas também, por outro lado, permitindo que, ou melhor, obstaculizando a importação de mercadorias que concorriam com as mercadorias aqui produzidas. Ou seja, quanto maior o nível de similaridade nacional, maior era a obstrução à importação dessas mercadorias. Então, isso desfaz completamente a concepção ingênua dos liberais de que o Estado não desempenha um papel importante. Pelo contrário, o Estado é uma peça fundamental de todo esse processo de industrialização que se verifica no interior das economias dependentes, tendo essa ampla vinculação com o capital estrangeiro, mas, claro, sempre tendo em vista esse processo de mundialização progressiva do capital produtivo que permitiu que essas máquinas fossem exportadas para as economias dependentes, as quais, no interior dessas economias, o Estado permitiu, através de uma série de instruções e legislações, a facilitação da importação dessas máquinas e equipamentos para as próximas multinacionais. Traziam essas máquinas e equipamentos que já não eram mais aproveitáveis do interior das economias centrais, e assim aproveitavam, permitiam a finalização do processo de rotação capital fixo delas no interior das economias dependentes. Bom, abrindo agora outra fase do ciclo do capital, outra parte do texto, que é a fase da produção. Bom, aqui já tem um aspecto que eu comentei anteriormente, que é justamente a associação entre capital nacional e capital estrangeiro. A economia dependente de necessariamente importar meios de produção tecnologicamente mais sofisticados, produzir uma tecnologia que sequer existe no interior das economias centrais. Isso configura, na avaliação do Marinho, uma extensão do processo de produção pautada nos bens de consumo duráveis, ou seja, ou melhor, em bens de consumo, não somente. Porque à medida em que a economia dependente podia contar com uma oferta abundante de meios de produção proveniente do mercado mundial, ela poderia se especializar na industrialização pautada nos bens de consumo, justamente porque ela podia recorrer ao mercado mundial a fim de que ela pudesse obter os elementos objetivos que constituíam os pressupostos do processo de produção, ou seja, os meios de produção propriamente ditos. Então, esse aspecto ele é de certa maneira fundamental, ele vai se desdobrando com uma certa particularidade, no sentido de que essas importações de máquinas e equipamentos constituem
máquinas voltadas à produção, em ramos da produção social que estão referenciados aqui, enquanto ramos voltados especificamente às classes médias, ou seja, as classes médias, classes altas, diferentemente do papel que estas produções desempenhavam no interior das economias centrais. E, bom, abrindo um outro aspecto que a concorrência propriamente dita, eu fiz uma comparação envolvendo a concorrência entre capital nacional e capital vindo de fora, mas um outro aspecto que é bastante importante é que o capital estrangeiro também penetra no interior da economia central, da economia dependente, e concorre diretamente com o capital nacional. E esse capital estrangeiro, ele porta uma maior composição orgânica do capital, ou seja, uma maior produtividade no trabalho, e com essa maior produtividade no trabalho, ele reduz o valor individual de suas mercadorias abaixo do valor social, e com essa redução ele consegue auferir de um mais valor extraordinário, que de certa maneira ele se apropria enquanto uma transferência de valor proveniente do, do capital nacional, que não consegue vender, que vende a sua mercadoria a um valor social inferior ao seu valor individual. Ou seja, ele está transferindo necessariamente valor porque o valor que se generaliza no interior do ramo é um valor que é inferior ao valor correspondente às condições técnicas produtivas nas quais ele produz essa mercadoria especificamente. E isso leva necessariamente a uma tendência de concentração de capitais, como o próprio Marini aponta. Mas, por outro lado, quando o capital estrangeiro fixa o preço, segundo o Marini, de sua mercadoria no patamar do valor individual, do seu próprio valor individual, o capital nacional acaba se vendo inviabilizado de sequer recuperar seus preços e custos, e tal processo induz a tendência de centralização de capitais. Ou seja, ainda que essas tendências estejam inextricavelmente vinculadas uma com a outra, a tendência de concentração de capitais, centralização de capitais, uma vez que a concentração de capitais nada mais é do que a própria concentração dos meios de trabalho. Ou seja, a operação do capital individual numa escala progressivamente maior de operação. E essa concentração dos meios de trabalho induz necessariamente, na medida em que amplia a capacidade de determinados capitais em detrimento de outros, a uma tendência de centralização de capitais, na medida em que os demais capitais acabam se vendo em condições concorrenciais cada vez mais inferiores do ponto de vista produtivo do trabalho, de escala, e acabam sendo ou absorvidos ou acabam falindo, ou acabam perecendo no âmbito da concorrência capitalista. Por outro lado, o Marini vai de certa maneira, dizer que a tendência de concentração de capitais tende a prevalecer em relação à tendência de centralização de capitais, porque isso pela própria empiria de tal maneira porque o mais valor extraordinário que é sistematicamente o mais valor extraordinário que é oferido pelas economias, que é oferido pelos capitais estrangeiros no interior das economias dependentes, acaba sendo sistematicamente apropriado na medida em que o capital nacional acaba subsistindo em condições concorrenciais inferiores no interior desses ramos. Ou seja, o capital estrangeiro ingressa em determinação da produção social, mas o capital nacional ainda consegue subsistir em determinada maneira porque ele ainda consegue oferir um lucro quantitativo muito inferior em relação ao lucro apropriado pelos capitais estrangeiros, mas ainda assim ele consegue se apropriar. Tanto é que, se a gente pega, por exemplo, a indústria automobilística das décadas de 60 e 70, você pode vislumbrar investigando esse setor na época que existia determinados capitais nacionais, ou seja, existia a produção nacional de automóveis, que hoje já não mais existe. Então, isso até levanta um ponto fundamental. Bom, isso aí eu vou abrir mais claramente posteriormente, porque ainda eu tenho que esclarecer um outro, que é justamente a forma como esses capitais nacionais tendem necessariamente, do ponto de vista da concorrência, a reagir diante dessa feira sistemática de valor. E aqui a gente tem, digamos assim, uma internalização do processo de transferência de valor, que antes o Marini acabava trabalhando no sentido de economia nacional, de economia dependente e economia central, acaba, digamos assim, havendo uma virada, no sentido de que esse processo acaba sendo vislumbrado no interior da própria economia dependente, só que do capital nacional em relação ao capital estrangeiro. E isso acaba engendrando, do ponto de vista dos capitais nacionais, uma reação que é a superexploração da força de trabalho. Ou seja, a superexploração que antes era engendrada pelos capitais nacionais para
compensar essa perda sistemática de valor no âmbito do mercado mundial, agora está se operando no interior da própria economia nacional. Então, esse é um aspecto muito importante. E esse é um aspecto que possui ampla, que não tem essencialmente nada de novo em relação ao que o próprio Marx já postulou, por exemplo, porque essa é uma característica da própria concorrência capitalista. Na medida que os capitais de menor composição orgânica, por possuírem menor produtividade do trabalho e serem necessariamente mais intensivos em força de trabalho, eles possuem uma necessidade inextrincável de rebaixar o preço da força de trabalho, rebaixar o preço da força de trabalho e não o valor da força de trabalho, uma vez que abaixo o preço da força de trabalho, abaixo do seu valor, e enquanto uma forma de diminuir seus preços de custo e assim conseguir sobreviver na própria concorrência. O que o Marini vai colocar subsequentemente é que o próprio capital estrangeiro passa a se beneficiar desse processo de superexploração na medida que a gente supõe uma tendência de equalização do grau de exploração da força de trabalho. O que seria essa tendência de exploração, de generalização, de equalização da exploração da força de trabalho? Essa tendência nada mais do que a tendência de mobilidade da força de trabalho, ou seja, os salários tendendo a se parear, as jornadas tendendo a se parear. Então é mais ou menos isso. Na medida em que a força de trabalho possui um determinado nível de qualificação uniforme no interior do ramo, os capitais estrangeiros acabam se beneficiando desse processo de migração dos capitais nacionais de trabalhadores dos capitais nacionais para as economias, ou melhor, para os capitais estrangeiros, que acaba permitindo também que os capitais estrangeiros acabam se valendo desse mecanismo da superexploração da força de trabalho. Outro aspecto fundamental que o Marinho também levanta a respeito disso é a própria pujança desse industrial de reserva. Porque o capital estrangeiro ele acaba acelerando a composição orgânica do capital das economias dependentes ao trazer métodos de produção mais sofisticados e com isso acaba acelerando o processo de constituição de um exército industrial de reserva bastante robusto que atua como um regulador do nível de salários. Ou seja, a superexploração ela possui vários aspectos, mas sim a mediação do exército industrial de reserva, a superexploração também acaba sendo não obtendo uma certa concretude como conceito na medida em que ela é fundamental na regulação dos salários, inclusive na regulação dos salários para baixo do valor da força de trabalho. Mas todos esses pontos vão, de certa maneira, vão levantando uma problemática que é mais ou menos a seguinte: até que ponto essa superexploração não apresenta sinais de esgotamento? Ou seja, se a gente pega o exemplo da indústria, da indústria automobilística, em que ela havia capitais nacionais que necessariamente compensavam a queda da composição orgânica do capital, ou melhor, que compensavam a sua baixa composição orgânica do capital e por conseguinte, a transferência de valor que dela era resultante a partir da ampliação ou melhor, a partir da redução do preço da força de trabalho em relação ao valor, até que ponto isso subsistiu na medida que esses capitais nacionais foram completamente varridos da concorrência? Então, esse é um ponto importante. Na indústria automobilística, por exemplo, você já não encontra mais uma produção efetivamente nacional. Embora você consiga encontrar, em alguns ramos, em especial da produção de eletrodomésticos, alguns ramos que são efetivamente da produção nacional. Mas eu levanto esse aspecto, em especial, para a gente conseguir aprender a superexploração também enquanto uma incapacidade mesma de produção do mais valor relativo, que é um aspecto que vai ser mais evidenciado no texto que a gente programou para o próximo encontro, que é a da mais-valia extraordinária e a acumulação de capital, em que o Marini vai abrir, a partir dos esquemas de reprodução, os setores da produção social da economia dependente e analisar com uma exatidão maior esse fenômeno. E o último aspecto que eu teria para precisar a respeito dessa segunda sessão, que é a fase da produção propriamente dita, o Marini também frisa a questão das vantagens aduaneiras. O capital estrangeiro acaba também se beneficiando dessas vantagens aduaneiras na medida em que essas práticas protecionistas acabam restringindo, por um lado, a concorrência externa, depois dessas multinacionais já terem se constituído aqui, e também por facilitar a importação de meios de produção. São as instruções 70 e 103 da SUMOCA no caso brasileiro. Permitiram, por um lado, que a importação permite, por um lado, a liberalização cambial na importação de máquinas e equipamentos, e, por outro lado, acaba restringindo a importação de mercadorias com consumo nacional, as quais são produzidas aqui. Bom, e agora indo para a terceira fase do ciclo do capital, que é a seção última do texto, já encaminhando para o final para a gente abrir as perguntas.
que é a segunda fase da circulação. Bem, o Marini vai, de certa maneira, colocar alguns aspectos que são muito importantes, com os quais eu consigo, de certa maneira, abrir aqui a discussão que foi travada entre os desenvolvimentistas, etc. e tal, que é justamente a característica da etapa do processo de substituição de importações no fim da década de 50 e na década de 60, que é a industrialização no setor de bens de consumo duráveis que o Marini referencia como subsetor 2B. Bom, esse tema ele é um pouco mais... Ele é um tema bastante amplo na literatura, na medida em que, por um lado, o Marini postula que, de fato, o subsetor 2B ele foi o grande setor pelo qual o processo de industrialização acabou gravitando no interior das economias dependentes, mas, por outro lado, também acabou se constituindo uma indústria de bens de capital, mas uma indústria de bens de capital completamente subsumida a essa indústria. Ou seja, não as indústrias realmente vinculadas à diminuição do custo de produção da força de trabalho, por exemplo, a diminuição do custo da força de trabalho, estavam realmente alicerçadas a cesta de consumo dos trabalhadores. Então, do ponto de vista da economia brasileira, esse processo acaba se concretizando, em especial a partir do Plano de Metas, em 1956, que perdurou até 1960, mais ou menos, que acabou contribuindo fortemente para essa industrialização pautada nos bens de consumo duráveis e que constituiu a finalização do que o João Emanuel Cardoso de Mello, que é um outro teórico bastante importante, digamos assim, da corrente desenvolvimentista, que dizia que a industrialização restringida, sem um motor pautado na indústria de bens de produção, efetivamente de bens de produção e de bens de capital, a partir de 1956, com o Plano de Metas, houve uma internalização desse núcleo na economia brasileira. Só que o Marini ele vai colocar, olha, houve uma internalização, mas essa internalização se deu sobretudo no subsetor 2B, ou seja, é uma indústria que está subsumida a um determinado setor da produção social, cuja dinamicidade vai apresentar sinais de esgotamento subsequentemente, em especial lá na década de 70. Por quê? Porque na medida em que você possui uma restrição na capacidade de consumo da própria classe trabalhadora, né, esse setor é especificamente voltado, na medida em que não há generação dessas mercadorias, sendo esse setor especificamente voltado para as classes médias, existe um momento em que há, naturalmente, um esgotamento, na medida em que as classes médias constituem uma fração uma fração não muito considerável no âmbito de vista das classes consideradas como um todo, e há a partir daí uma necessidade, inclusive, de ampliar os mercados, a abrangência, a profundidade, a imersão dos mercados estrangeiros, justamente por conta desse esgotamento interno, que se verifica, em especial, no fim da década de 70, no decorrer da década de 70, com o esgotamento do processo que a Maria da Conceição Tavares, outra teórica também conceituada na ideologia desenvolvimentista, nacional desenvolvimentista, que considera que há um esgotamento a partir dali do processo de substituição de importações, em especial a partir da década de 60. Porque é um processo, é uma etapa do processo de industrialização que acaba colocando não em xeque, mas acaba colocando a necessidade da importação de mercadorias cada vez mais robustas do ponto de vista da complexidade tecnológica e que são muito mais custosas, ou seja, levando em consideração a capacidade de importar das economias dependentes, há necessariamente um problema na medida em que você vai necessitando da importação progressiva de mercadorias, as quais que se constituem meio de produção de processos cuja composição de capital é muito mais elevada, são meios de produção muito mais custosos. Então, há, de certa maneira, na literatura, uma tendência, uma possível tendência de esgotamento do processo substitutivo de importações a partir de então. E esse ponto fundamental, que acaba sendo até colocado pelo Marinho da seguinte maneira, é que a superexploração, a partir de então, ela vai sendo colocada como um próprio ponto fundamental do ponto de vista do ciclo do capital na economia dependente, na medida em que ela possui
uma ampla vinculação com a própria fixação do capital estrangeiro em 2B, que é o que ele vai chamar de mais-valor extraordinário em 2B, um mais-valor segundo qual, mais valor pelo qual a economia, os setores referenciados como 2B, os ramos referenciados como 2B, acabam se apropriando de um lucro extraordinário em relação aos demais ramos da economia, como o ramo 1, que é o produtor de meio de produção, e o ramo 2A, que é o produtor de bens de consumo da classe trabalhadora. Então, a superexploração, na medida em que comprime a capacidade de consumo na classe trabalhadora, ela se torna um próprio pressuposto da não generalização desses bens, dessas mercadorias, e, portanto, uma impossibilitação da própria generalização desses ramos e deles se transformarem de ramos 2B para ramos 2A. É uma coisa que não acontece justamente porque essa superexploração acaba tendo um papel fundamental nesse próprio estado de coisas da economia, no interior das economias dependentes, e acaba refletindo também num baixo dinamismo das indústrias tradicionais, que são as indústrias tipicamente voltadas, nesse caso, às classes trabalhadoras, tal como as indústrias alimentícias, têxteis, etc., mas nunca tendo um avanço do ponto de vista desse consumo dos trabalhadores em relação a demais bens, como os bens das mercadorias da produção automobilística, por exemplo. E, bem, além desse aspecto, há também um ponto de vista da apropriação que deve ser colocado, que são das transferências de capital ao exterior. E na medida em que as multinacionais estão aqui instaladas no país, elas expandem a produção num momento de expansão cíclica da economia dependente. Mas, em partir do momento em que a economia dependente passa por um processo de baixa cíclica, as multinacionais passam a remeter boa parte do capital acumulado, da mais-valia acumulada, para o exterior. E aqui é necessário só fazer uma ponderação, porque esse aspecto é bastante diferente até do aspecto costumeiramente referenciado como transferência de valor no interior da concorrência propriamente dita, porque aqui o mais-valor já foi apropriado como lucro, ou seja, ele já está posto como capital que vai sendo transferido para fora. E isso exerce uma pressão do ponto de vista da balança de pagamentos, que acaba sendo um grande problema que está extremamente alicerçado com a economia brasileira, por exemplo, na década de 60, e também com a necessidade de avançar no processo de industrialização de bens intermediários, no seguinte sentido, no sentido da ampliação das exportações diante dessas pressões que existem na balança de pagamentos, tanto do ponto de vista de transferência de capital, quanto do ponto de vista da própria necessidade cada vez mais volumosa de importar máquinas e equipamentos mais custosos do ponto de vista do processo produtivo, tomando como um todo. E, bom, o que eu tinha para dizer a respeito desse texto, eu acho que eu vou me encaminhando mais ou menos para o final. Existem outras questões, as quais eu também gostaria de comentar, mas eu penso que talvez seja mais importante a gente discuti-las na abertura do debate. Então, dito isso, eu finalizo e já abro a discussão. Não sei se o Yuri quer falar alguma coisa. Não, por mim, pode abrir. Perfeito, então a gente pode abrir. Obrigada, Matheus, pela tua excelente exposição. Então, agora nós podemos passar para o debate, para as perguntas do debate, enfim. Por enquanto, não vejo ninguém com a mãozinha levantada. Então, vamos aguardar para que o pessoal se empolgue para fazer perguntas. Eu estava falando com o Nelson aqui, aquele texto do próximo encontro, ele não tem em português, né, Matheus? Você já viu em algum... Não tem traduzido, né? Não tem, inclusive isso aí me quebrou as pernas, viu? Porque eu fui pesquisar aquele portal em que tinha o selo do Marini e ele já está inativo. Está inativo? Está inativo. Mas quem que organizava esse portal? Então, aparentemente era um portal lá da Universidade do México. Ah, tá. Então, eu não sei se o ciclo do capital na economia dependente é um texto que é bem tranquilo de achar. Agora, o outro eu já não sei. Mas disponível em português ele não tem. Legal. Então, pessoal, perguntas.
Acharam difícil esse texto, é? Foi uma bela de uma aula de economia brasileira, hein, Matheus? Obrigado, professor. Nelson, você é o nosso perguntador oficial desse grupo. Você não tem nenhuma pergunta? Cada grupo tem um perguntador oficial, sabe? Você é o desse curso. O do Leituras era o Almiro. Que eu me enrolei um pouco porque eu estou fazendo 6 cursos ao mesmo tempo. Então eu acabei me enrolando, né? Por isso que eu tô sem conseguir perguntar nada hoje. Então tá bom. Mas parabéns pela aula, Matheus. Eu queria conseguir fazer isso de nada. Eu queria conseguir fazer isso, de falar durante 2 horas com tanta desenvoltura. Quer dizer, 2 horas não, 1 hora, né? Durante tanta desenvoltura. Realmente o Matheus está bem afiado aí não só no Marine, mas em economia brasileira, né? É que recentemente ele andou estudando para a prova da ANPEC, sabe? Então é uma prova bem difícil, então ele está bem afiadinho por causa disso. Bom, eu me perdi um pouco na parte em que você falou que os neoliberais defendem que a industrialização teria ocorrido aqui no Brasil, teria ocorrido de qualquer maneira sem a intervenção estatal por causa da crise de 1929 e da Segunda Guerra Mundial, que quebraram as economias dos países produtores, né? Nessa parte que eu me perdi o que os liberais e os neoliberais alegam para dizer que, mesmo sem a intervenção estatal, teria ocorrido a industrialização do país naquela época? Não, perfeito, Nelson. Acho que eu, inclusive, passei de maneira bem vaga nesse aspecto, mas ele é fundamental, em especial, no ponto de vista retórico da coisa. Porque os liberais, eles possuíam uma interpretação, o principal deles, digamos assim, é uma literatura que é considerada até revisionista, que é de um autor chamado Pelais, que ele contesta diretamente as teses do Furtado, afirmando que a industrialização teria acontecido independentemente de qualquer choque externo, independentemente também de intervencionismo estatal. Por que isso teria acontecido? Porque a indústria do café constituía um centro dinâmico, um polo dinâmico, pelo qual a própria demanda interna, digamos assim, ela constituía enquanto um polo uma fonte de renda muito considerável para a própria indústria que vinha se constituindo no interior da economia. Ou seja, à medida em que esse capital cafeeiro, que vinha sendo progressivamente alimentado, cuja acumulação vinha sendo alimentada, acabava, do ponto de vista do processo de impulsionamento da indústria, acabava fortalecendo a demanda por bens industriais, para produtos industriais, à medida em que possibilitava que boa parte dessa acumulação acabasse se convertendo em consumo improdutivo pelos capitalistas cafeeiros. Então, havia uma simetria, digamos assim, uma associação direta, tanto entre capital cafeiro, capital agroexportador, a depender de qual economia você está se referenciando, porque no Brasil a grande economia exportável era o café, e também entre a indústria propriamente dita. Ou seja, e realmente há, de certa maneira, uma certa evidência empírica para esse argumento, ele não é de todo errado, no sentido de que há realmente expansão da indústria em virtude da própria expansão da agroexportação, mas, por outro lado, ele tem o seguinte problema, porque ele acaba generalizando alguns aspectos, porque isso é fundamental, especialmente do ponto de vista retórico. Ele tem um valor retórico muito grande, porque, segundo os liberais, era como se o processo de industrialização no Brasil pudesse ter sido engendrado independentemente de qualquer intervenção estatal, mesmo subsequentemente. Ou seja, ele tem esse valor retórico muito importante. Agora, uma coisa, por exemplo, é você fazer um comparativo
esse processo de industrialização que se engendrou no interior de uma economia exportadora, de uma industrialização fundamentalmente leve, e depois de uma industrialização realmente robusta, em que você tem que substituir bens de capital, que você tem que substituir bens de produção, bens de consumo durável, etc. e tal. Um dos argumentos do Peláez, dos liberais, era mais ou menos o seguinte: olha, era fundamental, do ponto de vista da taxa de câmbio, que houvesse uma apreciação cambial a fim de que a indústria leve que vinha se constituindo, pudesse importar máquinas e equipamentos. Ou seja, isso era fundamental. Inclusive, um ponto que eu acabei ressaltando numa exposição especial quando a indústria já estava plenamente constituída, que é um aspecto muito fundamental se a gente leva em consideração que, nesse período de apreciação cambial, os empresários, com um certo poder de antevisão, que esse é um outro ponto até questionável do argumento, com esse certo poder de antevisão, eles conseguiam importar meios de produção, já antevendo que haveria uma expansão ulterior, né? E num contexto de depreciação cambial, que haveria uma indução da expansão da produção por meio dessa depreciação cambial, e os empresários acabavam elevando essa importação de máquinas e equipamentos durante esse período em que a capacidade produtiva, em que se precisava aumentar a capacidade produtiva a fim de expandir a produção em outros momentos. Porque essa é a grande, digamos assim, unidade que acaba permanecendo presente em toda a trajetória da economia brasileira, que é momentos de expansão da capacidade produtiva quando o câmbio está apreciado e momentos de expansão da produção propriamente dita quando o câmbio está depreciado, que é justamente no momento em que se possibilita que você expanda a produção, que você consiga expandi-la sem necessariamente entrar num processo de perda, de transferência de valor, induzido pela concorrência externa, porque os produtos externos estão relativamente mais encarecidos pelo câmbio, e isso acabava promovendo o processo de expansão da produção na indústria leve, na medida em que permitia que capitais de menor composição orgânica no interior da economia dependente pudessem, de fato, se expandir sem contar com esses problemas, com esses percalços do ponto de vista da concorrência propriamente dita. Então, não sei se até eu respondi bem essa dúvida, porque os liberais, eles acabavam vendo uma vinculação direta entre indústria e agroexportação e entendendo como que esse setor cafeiro, ao permitir a apreciação cambial por meio da pujança das exportações, acabasse permitindo com que a própria indústria importasse máquinas e equipamentos. Ou seja, era aí que existia uma ligação umbilical, na medida em que o bom rendimento do setor exportador, o bom rendimento do capital cafeiro, permitiu o incremento das exportações, uma situação cambial relativamente favorável, um câmbio apreciado, que era fundamental para a importação de máquinas e equipamentos. Então, por isso que existia uma certa associação entre uma coisa e outra. Só que essa abordagem já tem um problema do ponto de vista, pelo menos na minha avaliação, de historicidade, que uma coisa é você fazer um comparativo de expansão da capacidade produtiva numa economia efetivamente industrial, e outra coisa é você falar em incremento da capacidade produtiva numa economia exportadora, numa indústria leve. Que uma coisa é você importar máquinas necessárias para a produção de alimentos e têxteis. Outra coisa completamente diferente é você importar máquina para produzir automóvel. Então, existe um aspecto fundamental. Até que ponto, realmente, os empresários necessitavam essa ampliação da capacidade produtiva no interior de uma economia exportadora, a fim de, por exemplo, importar máquinas voltadas à produção de alimentos e têxteis. Não que não fosse importante, mas ela é muito, do ponto de vista relativo, muito menos importante em relação ao papel que esse incremento da capacidade produtiva tem de ser realizado lá no interior da industrialização dependente, da substituição, da necessidade de se industrializar, constituir uma indústria de bens de consumo durável, importar máquinas e equipamentos necessários para a produção de automóveis. Ou seja, aí já é um outro aspecto da coisa que realmente acaba levantando esse fenômeno com bastante pujança. Por isso que há um drama ali no interior da economia dependente, que é essa unidade contraditória entre importação de máquinas e equipamentos e, por um lado, a questão da concorrência externa. E realmente, agora, numa economia capitalista desenvolvida,
desenvolvida entre aspas, mas uma economia dependente que se desenvolveu enquanto uma economia industrial, realmente. Esse aspecto é verdadeiramente fundamental. Mas naquele sentido que o Pelais está querendo trazer, que a retórica liberal está querendo trazer, já não. Pelo menos na minha avaliação. E isso acaba sendo desmontado pelo próprio papel que o Estado acabou desempenhando no processo de industrialização que perdurou desde a década de 50, em especial até a década de 70. Porque o Estado ele foi fundamental, por um outro lado, para permitir que o Brasil conseguisse importar máquinas e equipamentos provenientes de fora sem cobertura cambial, que era a tal da Instrução 103 da SUMOC. Ou seja, você importava máquinas e equipamentos com financiamento do exterior, permitindo assim, portanto, que essa oferta de máquinas e equipamentos pudesse ser realmente direcionada para a economia brasileira. Porque se o Estado não tivesse esse papel, não desempenhasse esse papel, para essa industrialização não teria ocorrido como tal. Tanto é que o Marini considera desde o início do texto Ciclo do Capital, olha, os pontos fundamentais, além do capital nacional, são o capital estrangeiro e Estado. Você não pode pensar de maneira nenhuma em economia dependente que alcançou a etapa da industrialização sem esses dois, sem a associação inextricável desses dois. É o tal do desenvolvimento associado entre capital estrangeiro e Estado, tal como mencionado ali na literatura, em especial os desenvolvimentistas utilizam utilizam com uma certa abundância essa terminologia, mas é mais ou menos nesse caminho que eu carrego a coisa. A questão da retórica dos liberais, que é puxada em especial para esse período da economia exportadora, não conseguir se sustentar historicamente, em especial quando desenvolvendo a economia dependente. Essa tese dos liberais também se esquece que quando aconteceu a crise de 1929, Getúlio Vargas até teve que comprar sacas e mais sacas de café para queimar, porque não havia quem comprasse, né? Então, para os produtores não ficarem no prejuízo, ele comprou milhares e milhares de toneladas de café para queimar, simplesmente, né? Porque não havia quem comprasse, né? Nem aqui dentro, nem lá fora. A produção de café era tão grande que, ainda mais que a população do Brasil era bem menor do que hoje, né? nem que todo mundo bebesse uma piscina de café por dia ia conseguir consumir tudo aquilo, né? Então, quer dizer, isso foi uma intervenção do Estado importantíssima, né? Os produtores de café não iam ter como ter lucro com aquela produção de jeito nenhum, né? E até a produção de café era tão grande que em 1900, claro, 1900 foi antes disso, mas não tão antes assim. Em 1900, 80% do café do mundo inteiro eram produzidos no Brasil, né? Então, quer dizer, uma produção muito além da capacidade de consumo do Brasil, né? E isso parece que não é levado em conta nessa tese liberal, né? Não, é perfeito isso que você traz, porque é exatamente isso. O Estado ele possui um papel fundamental desde então. É claro que aí há também uma discussão sobre a intencionalidade, porque o Vargas, ele, e até de certa maneira eu possuo um ponto de acordo com o Furtado nesse aspecto, que não existia necessariamente não existia uma intencionalidade quando o Vargas promoveu essa política de queima do café, e necessariamente impulsionar a industrialização. Mas ela foi importante. Ela foi inegavelmente importante porque o capital cafeiro constituía um núcleo importante da economia brasileira, um centro de gravitação, digamos assim, da demanda, tal como o Furtado colocava, que foi fundamental para que a própria indústria permanecesse pujante durante esse período. Então, é até o Furtado também não ignora por completo esse argumento dos liberais, no sentido de que realmente o setor agroexportador ocupa um papel importante, realmente ocupa um papel importante, mas esse papel importante acaba tendo um vínculo indissociável com o próprio Estado. Porque o Estado foi lá, queimou as sacas de café, permitiu que o preço do café fosse sustentado. Foi a primeira é exagero, mas foi a tentativa mais bem sucedida de estabilização do preço do café, porque até então houveram 3 tentativas de defesa do café. 3 planos de defesa do café.
na Primeira República, que foram engendradas em especial pelos estados de São Paulo e de Minas Gerais. O governo federal intervia muito pontualmente, através de empréstimos externos, etc. e tal. Mas muitas vezes envolvia a questão da ampliação da estocagem, às vezes também se discutia a opção de deixar o café acabar apodrecendo na própria plantação, enfim. Mas a pressão sobre os preços do café no mercado mundial não cessava, porque uma hora esse estoque teria que ser dissolvido de alguma maneira. Então, a partir de 30, com a nacionalização da defesa do café com o Vargas, esse processo acabou ganhando uma pujança e foi fundamental, embora não fosse uma política essencialmente voltada para a indústria, ela acabou sendo importante, processo de incentivo da indústria, além de mecanismos creditícios e fiscais. Então, não tem como você ignorar isso, de maneira nenhuma. O que mais, pessoal? Mais dúvidas, mais perguntas sobre o texto? Será que o pessoal não conseguiu ler o texto, não conseguiu achar? Comentem aí, pessoal. Eu vi que a Júlia tinha postado o texto do ciclo lá no grupo do Leituras. Ah, tá, mas é que não é todo mundo que tá lá, né? Eu podia ter passado por e-mail, até comi bola. Não me toquei disso. Que grupo? Existe grupo de WhatsApp para esse curso? A gente tem um grupo do WhatsApp do projeto do Leituras. Quem quer aderir, entra, me manda e-mail e eu adiciono. Tá, eu vou aderir. A gente só, assim, não... É só para a gente discutir coisas relacionadas aos cursos, tá? Uhum. Postar texto, informações, enfim. Mas Lá daí me manda. não tem... Quem quiser entrar no grupo, não tem aquele negócio de dar bom dia, boa noite, boa tarde, É mandar isso que eu ia xícara de café. perguntar, se lá não tem ursinho dando bom dia, boa tarde, boa noite. Não. É só para, assim, divulgar cursos sobre coisas relacionadas ao marxismo, enfim, textos, e às vezes a gente troca umas ideias teóricas, assim, e às vezes o grupo fica meio quieto. Mas é só para com essa finalidade. Quem quiser entrar, me manda e-mail que eu adiciono. Vou Tá mandar, bom? obrigado. Tá. O Jorge levantou a mão, grande Jorge, faça a pergunta então. Esse daqui também é o nosso participante assíduo de todos os cursos que a gente oferece, ele está lá. Pode falar, Jorge. Bem, já que ninguém fez uma pergunta, eu gostaria de... Eu consegui achar o texto, consegui ler, não entendi não por causa da economia, mas por causa do espanhol, não tenho muito conhecimento, mas eu acho que no final da terceira sessão ali, subseção, né, ele fala um pouco sobre a indústria de automóveis, né? Produzem o automóvel dentro do país para diminuir os custos, né? Tem todo aquele jogo lá que eles pegam para, né, para conseguir o super mais valor, né? O lucro extraordinário. Eu tentei pensar assim, numa forma de entender essa aliança do Estado e do capital privado externo, no caso da Ford, que saiu aqui do Brasil recentemente. Só que não consegui chegar a nenhuma conclusão. Se alguém puder me ajudar, porque eu fiquei perdido e eu achei que é um exemplo bom assim para entender isso. Eles foram embora e o Estado não fez nada, deixou eles irem, não tem mais emprego, não tem mais terão outras marcas de automóveis, mas assim o Estado nem ligou para esse grande capital que vinha, né? Só queria entender melhor isso. Não sei se é pertinente. Obrigado. Não, perfeito, Jorge. É uma pergunta muito pertinente, viu? Muito pertinente mesmo. Então, esse caso, ele é eu e Yuri, a gente possui a gente até discutiu sobre isso, a gente possui uma interpretação específica a respeito do que aconteceu nesse caso da Ford. Inclusive é importante esse ponto que você colocou no seguinte sentido, porque ajuda a gente a fazer uma mediação com as perspectivas da própria economia capitalista mundial. Por que eu estou tocando nesse aspecto? Porque a Ford, ela aparentemente está com um plano de produção voltado especificamente à produção de determinados automóveis. Quando eu falo determinados automóveis, eu falo automóveis que se inserem em um setor específico da produção social, que é o de meio de consumo de luxo. Porque aqui no Brasil,
se você pegar e fizer uma análise a respeito das plantas aqui da Ford, que tinham aqui na Ford, elas eram plantas especializadas na produção de automóveis populares. Tanto é que houve essa migração para a Argentina, e muito se discutiu, olha só, a economia da Argentina está numa situação em pandarex, tal como a economia brasileira, mas ela escolheu sair do Brasil e expandir suas operações lá. Por que aconteceu isso? Bom, eu pelo menos tenho uma interpretação no seguinte sentido, porque a Argentina, pelo menos as plantas da Ford Argentina, já possuíam uma especialização na produção de automóveis como picapes, que são automóveis que se inserem, porque assim, pelo menos na minha avaliação, há uma divisão muito clara no interior da indústria automobilística entre carros populares, que de certa maneira acabam se enquadrando, se associando mais diretamente à indústria de bens de consumo populares, que acabam sendo acessados em maior medida pela classe trabalhadora. E por outro lado, você possui automóveis de luxo, como as picapes, que são referenciados no setor 2B. Então, a Argentina ela já possuía desde então uma especialização na produção desse tipo de automóvel. Então, o que me parece, na minha avaliação, é que há uma tendência do próprio processo de acumulação do capital, de certa maneira, acabar se concentrando em determinados períodos do processo de acumulação no próprio setor 2B. Essa, pelo menos, é uma interpretação que eu acabei construindo junto com o Yuri, e é interessante que ele também tem um exemplo bastante pertinente, por exemplo, da Ambev, que a Ambev também, há alguns anos, há uns 5, 6 anos, ela já vem, de certa maneira, projetando, alterando seus planos de produção para mercadorias, para cervejas artesanais, ou seja, mercadorias realmente muito mais caras e que estão direcionadas a um público específico, um público de maior renda. Então, adentrando nas firmas, na própria indústria automobilística, nessas grandes indústrias do processo de produção do capital, dá para, de certa maneira, apreender uma tendência dessas grandes empresas acabarem se especializando, tenderem a migrar, especialmente nesse último período de ciclo da acumulação de capital, de se especializar na produção suntuária. Pelo menos essa é uma interpretação que a gente tem, né? Que o processo de acumulação tem, de certa maneira, se comportado de tal maneira que essas empresas acabam priorizando a produção suntuária. E nesse caso do Brasil e da Argentina foi especificamente isso. O Estado, até no capacidade de intervenção, era praticamente, bom, muito pouco provavelmente teria qualquer efeito, porque isso está de acordo com os planos de produção da própria Ford, tal como a empresa já está estruturada aqui no continente latino-americano, etc. Mais ou menos é essa a minha perspectiva. Claro, ela pode estar enganada, sem sombra de dúvida. E não só, aliás, comentar rapidinho, não existe pergunta ruim. É bom a gente deixar claro, toda pergunta é boa. Nesse caso, a pergunta foi bem cheia, porque é um exemplo concreto, né? Nos ajuda a sair um pouco do texto, que é difícil, que a gente sabe que é duro de ler, e, aliás, mostra... um autor como Marini, que é brasileiro, a gente tem que ler em espanhol, né? Ou jogar no Google Tradutor. Eu também não sei ler espanhol, eu acabei me acostumando de ler vários textos dele em espanhol, a maioria não está traduzida, né? O próprio Subdesenvolvimento e Revolução, que é o livro dele, foi traduzido apenas recentemente. Bom, de qualquer maneira, bom a gente também comentar que o Estado brasileiro, ali, por exemplo, durante o período do PT, fez várias políticas de impulsionamento para a produção de automóveis no Brasil. Agora, tem muito a ver com esse texto. No momento em que isso deixou de ser interessante para a Ford, seja porque estava lucrando menos do que outras empresas, ou porque ficou mais barato de mandar os carros para cá exportado de outro lugar, ou porque o mercado veio reduzido, porque a economia implodiu de vez, o desemprego aumentou um monte, e aí esses carros já não estavam mais sendo rentáveis. Por uma combinação de tudo isso, esse capital não quer mais produzir aqui, ele não produz mais aqui. Tchau. O Estado, não é que o Estado não tentou fazer, ou tentou fazer, já tinha feito durante muito tempo. Isenções fiscais de todo tipo, sem cobrança de desenvolvimento tecnológico, sem cobrança de que ficasse aqui. Na hora que não foi mais interessante, adeus. É claro que, do ponto de vista
mais concreto, se poderia discutir bastante a política industrial do governo, se ela foi adequada, se não foi, né? A questão concreta aí de como que foi essa relação com a Ford, a gente não conhece exatamente o processo, né? Mas se a gente for falar de maneira geral, no nível de abstração que o texto está discutindo, é um puta de um exemplo justamente do que o Marini está falando, né? Da dependência do capital externo. Agora, também é importante ter em vista a historicidade, né, da coisa, porque hoje, com essas gigantescas empresas transnacionais, mesmo uma nação desenvolvida está à mercê de que uma empresa possa sair de lá e produzir em outro lugar. Aliás, o que a gente está vendo agora, hoje, depois de tantos anos disso, é um rebuliço aí, né? Uma certa transformação aí nessa forma de produzir. A gente está vendo aí o Estado americano tentando trazer empresas de volta para dentro do país. Então, a gente está observando aí fenômenos diferentes do que a gente vinha observando há um tempo, né? O grau de internacionalização da produção capitalista hoje é muito maior do que foi anteriormente. Isso coloca novas determinações que, inclusive, a gente vai discutir mais a fundo no último dia aqui do nosso encontro. Enfim, seja como for, o exemplo é muito bom para a gente captar justamente essa questão, né? E essa questão, inclusive, de que essa empresa foi embora, a gente não tinha o que substituir. Agora, uma coisa que é talvez importante que eu gostaria de colocar é o seguinte: o texto do Marini, ele está muito focado em tentar entender a dinâmica da economia capitalista, nesse caso, né? Mas o que é importante da gente ter em mente também? O que a classe trabalhadora pode fazer ou não pode fazer? O que poderia ser feito, hipoteticamente falando, num caso desse? Ocupar a fábrica. A fábrica está aí, as máquinas estão aí, né? Por que não se ocupa? Vai falar que é fácil ocupar uma fábrica? É claro que não. Não é fácil ocupar uma fábrica. Eu não estou cobrando que eles fizessem isso eu sentado aqui na minha cadeira. Ao contrário, né? A gente tem que se organizar aqui onde a gente está. É difícil de se organizar. Mas essa opção existiria, hipoteticamente. Agora, se a classe não está organizada, se ela está fragilizada, seja porque o sindicato, durante muito tempo, pelegou pra caramba, né, e tá na mesa com os patrões, seja porque o Partido da Classe Trabalhadora degenerou já há 30 anos e agora é uma máquina burocrática de votos, não faz mais nada nesse sentido, seja porque os trabalhadores, né, estão massivamente desempregados, não têm essa capacidade de organização hoje, né, tudo isso conflui para a nossa incapacidade também, de numa situação dessa, fazer algo quanto a isso, né, e não depender do Estado para isso, porque o Estado justamente é burguês. Né? Ele tem classe, ainda que a gente possa disputar certos espaços nele. O que a gente está vendo é que esse momento de disputar espaços, pelo menos no Brasil, acabou, né? Esse momento de disputar espaço dentro do Estado, em larga medida, acabou. E claro que a gente não vai jogar fora toda a luta nesse sentido, ao contrário, qualquer vitóriazinha que a gente possa ter ajuda, né? Estamos vivendo uma situação catastrófica, mas, enfim, estava indo um pouco mais longe. Mas acho que esse exemplo, ele trata de tudo que o texto trata. Esse exemplo condensa isso. Né? O quanto a gente depende desse capital para que esse processo de acumulação... Veja que é uma tragédia, né? Porque não um desenvolvimentista talvez chore por isso. No nosso caso, a gente não tem que chorar pelo capital. Né? É o capital. Ele está explorando o trabalho no mundo inteiro. E ele vai fazer o que for melhor para ele. Agora, depende de um capitalista que nem do Brasil é. Agora, justamente, né, essa questão nacional e a relação da burguesias nacionais com cada um dos países, ela é complicada da gente analisar hoje, porque o capital está transnacionalizado. É diferente do que já foi em outro momento. Né? Mas, de qualquer maneira, depende de uma entrada de capital estrangeiro. Quando quiser sair, sai. Não tem capitalista aqui para... Não existe burguesia nacional que quisesse tomar esse processo, né, nas mãos. A classe trabalhadora está desorganizada, o Estado está na mão dessa gente cujo projeto não compraz desenvolvimento industrial, coisa nenhuma, porque a posição do Brasil dentro da divisão internacional do trabalho hoje está dada. Cada vez mais exportação de alimentos para fora, né, de matéria-prima, de petróleo, etc. e tal. A tecnologia que está ali provavelmente vai se perder, porque também é estrangeira, né? Então, aqui pensando no próprio processo produtivo, os trabalhadores perdem o seu emprego, né? E isso causa ali, não só aqueles trabalhadores, mas uma cadeia de trabalhadores perdem. Então, tanto na primeira fase do ciclo, quanto no processo produtivo,
quanto lucros e dividendos que eles já deviam estar mandando para fora em escala crescente antes por causa da crise. Então, tudo isso está envolvido nessa questão da Ford e em várias outras aí que a gente viu saindo do Brasil. Agradeço a pergunta aí. Façam todas as perguntas que tiverem. Inclusive, eu tenho uma pergunta que é, para além da dificuldade de ler o texto em espanhol, eu queria saber de vocês como é que está sendo a mediação com as categorias do próprio Marx. Porque é difícil de ler o Marini, porque para entender ele nesse nível que ele está discutindo, precisa ter um certo domínio das categorias do Marx. E é uma coisa que a gente pode fazer aqui, recuperar, de repente, até usar o encontro que vem para discutir isso, para ajudar a entender isso, porque é difícil da gente entender as minúcias da coisa quando certos fundamentos são perdidos, né? Então, fica aí a pergunta. Se tiver tendo dificuldade, por exemplo, com as categorias do Marx, pode trazer, e pode ser o caso da gente pegar o encontro que vem para a gente tentar pegar esse texto e o anterior e discutir nessas questões mais fundamentais, ou não, enfim. É bom que a gente saiba também, ouça de vocês. Fica aí a pergunta para vocês também. Legal, Yuri, isso mesmo. Por exemplo, essa coisa do ciclo, né? Das fases, das etapas do ciclo, enfim. O Nelson está com a mão levantada. Nelson, fale, pode falar a sua próxima pergunta. Obrigado. Isso que o Yuri falou, da dificuldade de entender as categorias de Marx, tem até dentro do site do Leituras do Capital, tem um curso até bem grande, né, sobre as 3 obras, os 3 volumes, né, da obra O Capital. Né? Agora há pouco que eu descobri, eu vou até tentar assistir aqueles vídeos todos, né, e ler aquele material todo, né, que também eu recebi em PDF também de um colega os 3 volumes do Capital, né? Também estou começando a ler, mas é muito denso, né? Bastante denso, mas eu acho que todo trabalhador consciente tem a obrigação de ler, né? Agora, o azar é que o 3º volume que ele me mandou está todo em inglês, né? Eu ainda sou assim fraco em inglês, né? Eu levantei a mão porque é isso que o Yuri falou, que os próprios países estão dependentes das grandes empresas, né? Muitas dessas empresas já têm um patrimônio superior a vários países, a maioria dos países do mundo até, né? Até porque a maioria dos países do mundo são países muito pequenos e pobres, né? Então, muitas empresas já têm um patrimônio maior do que a maioria dos países do mundo. São chamados até agora aliás, agora elas são chamadas de empresas-nações, né? E até um dos bancos dos Estados Unidos, eu não me lembro se é o Lehman Brothers, já está com um patrimônio quase se igualando ao patrimônio dos Estados Unidos já. Parece coisa de ficção científica, mas isso já está acontecendo. O patrimônio dos Estados Unidos está avaliado em, parece que, 16 trilhões de dólares, o patrimônio desse banco já está em 14, alguma coisa assim. Às vezes eu fico pensando, se fosse hoje, será que Lenin e Stalin teriam conseguido desenvolver a União Soviética do jeito como desenvolveram, né? Se tivessem hoje que depender tanto dessas empresas gigantescas, né? Você quer comentar, Yuri? Não sei, eu acho que dá para comentar a partir dessa questão é que talvez seja importante o quanto a questão nacional ela tem a sua historicidade própria, né? Às vezes se discute essas questões do internacionalismo versus nacionalismo, que quer que seja, de uma maneira muito abstrata. E esses assuntos não podem ser discutidos em abstrato porque eles dependem da conjuntura, de como, não apenas da conjuntura, mas do estágio de desenvolvimento do próprio capitalismo em escala mundial. Então, por exemplo, para a gente fazer, né? Para que ocorra um processo revolucionário em qualquer país do mundo hoje, tem circunstâncias que talvez em outro momento não tivesse. Tanto se torna, por um lado, mais difícil, por exemplo, porque
a dependência de uma economia nacional particular em relação à totalidade da economia capitalista em escala global é maior do que já foi anteriormente. Por outro lado, imagina se o Brasil que explode um processo revolucionário que é absolutamente necessário, né? Basta olhar o que está acontecendo no país, que está morrendo gente à torta e à direita por falta de vacina, Covid, fome, violência, o país está em polvorosa. Então, mas imagina se explode um processo revolucionário no país, né? O estrago que isso não faria na economia global. Apenas, imagina assim, parar com remessa de lucro e dividendo para fora, controle de exportação de alimentos para a gente comer. Só isso já vai fazer um estrago imenso na reprodução do capital em escala global. Então, tudo isso coloca questões novas. Agora, eu acho difícil de pensar também abstratamente essas questões. Eu acho que é importante ter, por exemplo, na economia, né, entender qual que é o grau de dependência da economia brasileira em relação à economia mundial e, inversamente, qual que é o grau de dependência da economia mundial em relação ao Brasil. Quais são os principais parceiros econômicos, né? Quais são os principais países com que a gente troca, quais produtos, etc. Entender essas questões, mas até pensando assim do ponto de vista da minha perspectiva de revolução, tem que ser de baixo para cima. Quem sabe como produzir, por exemplo, petróleo, é os trabalhadores da Petrobras, não sou eu. Não vai ser, ainda que tenham cientistas que estudem petróleo, etc. A gente aqui, por exemplo, se estamos dentro da universidade, não sei se todo mundo está ou não, né? A gente teria que pensar o quê? Qual universidade a gente pode construir diferente dessa, etc. Mas aí já estamos indo bastante longe. Pensando aqui o que a gente pode fazer dentro dessa situação toda. Mas, enfim. Eu acho que a gente pode, pelo menos, começar lendo o Capital, né? Nós temos aqui nesse curso, né, pessoal, alguns participantes ali, a Júlia, a Cris, o Jorge, né, eles fizeram com a gente o curso do Leituras do Capital mesmo, né, os 3 livros, aliás, foram guerreiros, porque fizeram os 3 livros juntos, assim como o Yuri também fez os 3 livros juntos. O Matheus não, o Matheus já teve um ano inteiro de economia política, né, Matheus? Fez lá, e depois ainda participou do Leituras, enfim. Mas aprender os conceitos do Marx, pessoal, é uma coisa bem bastante complexa, né? E requer tempo, requer dedicação por parte da gente. Então, assim, vocês têm à disposição de vocês lá as videoaulas, né? De um curso praticamente inteiro. Vocês vão ver que o que falta, fundamentalmente, de capítulos, são os últimos capítulos do livro 3, né? Então, todo o livro 1 está praticamente ali, a gente pula o capítulo 2 e o 3. O livro 2 está quase na íntegra, a gente pula alguns capítulos históricos da parte dos esquemas de reprodução, e o livro 3, a primeira parte do livro 3 está ali, fica faltando toda a parte da renda da terra, que nós vamos ter um curso agora com o professor Klaus sobre esses 10 capítulos da renda da terra, mas ainda assim vai faltar uns capítulos ali relacionados à questão do crédito e tal. Então, assim, quem tem essa capacidade autodidata, eu recomendo fortemente. Comecem a ler os capítulos, leiam cada capítulo, assista aquela videoaula. Tem dúvida? Pode mandar e-mail para a gente responde, a gente discute por e-mail, enfim. Mas quem tiver realmente interessado em participar, como foi o curso desse ano, no próximo ano a gente vai lançar mais um curso do Capital. Vai começar provavelmente. Aliás, eu tenho que começar a fazer o cronograma já, né? Que o ano já está acabando. Vai começar em fevereiro e vai terminar no final do ano. A gente vai fazer diferente esse ano, porque vai ser um curso na sequência, diferente desse ano. Esse ano a gente fez paralelamente o livro 1, o livro 2 e o livro 3. Mas ano que vem vai ser na sequência. Então, quem tiver interesse também, fica ligado aí no site do Leituras que a gente vai divulgar. E é claro, pessoal, esse curso aqui do Marina é um curso que eu consideraria ele de nível intermediário para avançado, né? Porque não tem como você entender o Marina se você não domina as categorias do Marx, é bem difícil mesmo. Então, eu recomendo fortemente que leiam o Capital e assistam as videoaulas se vocês acharem úteis para ajudar a esclarecer os conceitos. Deixa eu ver se alguém colocou alguma coisa aqui no... Tem o link, eu tenho leitura somente para o link do... O site, pessoal, é o www, por aqui no leiturasdocapital.ufpr.br. Deixa eu ver se eu fiz certo. Leituras do Capital. Então, aqui é que tem as videoaulas dos 3 livros do Capital, tá?
A Júlia está falando aqui, com certeza o custo dos 3 livros foi excelente, recomendo, e a leitura do Capital é bem central para compreender mais a fundo o Marini, senão fica meio capenga mesmo. Então, pegando aqui o que foi dito a esse respeito, novamente, eu quero reforçar isso que eu estou falando e quero o feedback de vocês, porque essa é uma das dificuldades da gente fazer online, né? Inclusive do ponto de vista da apresentação. Quando a gente está numa sala, todo mundo junto, e a gente está falando, aí a gente está sentindo, está com as pessoas, né? Responde, fala, de repente precisa, vai um pouco mais devagar, ou então repete isso aqui. Quando a gente está aqui, é difícil até para a gente, porque a gente está dentro da nossa cabeça, dentro do nosso quarto, falando, é difícil da gente sentir, né, como é que está indo para todo mundo, e etc. Não conseguimos ver nem ouvi-los. Então, eu realmente peço que, se vocês estão tendo, por exemplo, dificuldade de acompanhar por causa de categorias do Marx, o que quer que seja, estava até conversando com o Matheus. Veja, o que o Marini nos ajuda a entender? Como chegamos aqui? Ele não dá todas as respostas, mas tem dois aspectos que são, obviamente, articulados, que fazem parte da mesma coisa, né? Que é o que a gente está fazendo aqui, que eu acho que são fundamentais. Um é entender o movimento geral. Como é que a gente pode sintetizar esse movimento geral? Como é que o desenvolvimento concreto, histórico, do modo de produção capitalista cria diversas economias capitalistas nacionais, né? Elas estão subsumidas a fronteiras nacionais, mas essa é a questão. Como é que essa mundialização do capital, como essa internacionalização da produção, da circulação de mercadorias do capital, vai transformando, né, essas especificidades ao longo da história e, especificamente, como é que a América Latina e o Brasil se encontram dentro disso, nesse movimento. Então, uma coisa é entender esse movimento de maneira geral, dentro dessa historicidade. E a outra coisa é a gente ir entendendo as especificidades, as minúcias, né, as manhas desse processo. Por exemplo, ciclo do capital, ou o próximo texto que a gente tinha sugerido, né, da circulação da mais-valia dentro da economia dependente, da produção da mais-valia. Então, essas duas coisas estão articuladas, porque para entender o mais geral, se a gente entender bastante do concreto, a gente também vai conseguir entender o mais geral melhor, né? E vice-versa. Agora, é difícil da gente entender o concreto, né, as especificidades a fundo, quando certos fundamentos não estão claros, ou, eu diria também, é mais fundamental entender essa noção geral, começar a pegar, né, a essência do processo como um todo, do que as minúcias. Então, se for o caso de que, por exemplo, tá difícil por causa aqui, o Marx, não estou entendendo esse conceito do mais valor extraordinário ou do preço de produção, ou então assim, nossa, no primeiro texto algumas coisas passaram. É bom que a gente saiba, porque se for o caso, a gente pega o próximo encontro e ao invés de dar um novo texto, a gente traz o que a gente discutiu até aqui e discute mais a partir das perguntas que vocês têm. Porque é isso que é o importante, não é jogar texto aleatoriamente na cara de ninguém, etc. Né? É uma coisa que a gente precisa saber. Então, dito isso, eu peço que me deem feedback assim, para a gente nesse sentido. Né? O que está sendo mais difícil ou o que não está? Né? O que talvez tenha ficado melhor compreendido ou não? Todo mundo, assim, que quiser falar, né, eu convido a nos falar. Porque, de repente, como eu disse, no próximo encontro, ao invés da gente ler outro texto, a gente trata só de dúvidas, recupera aspectos fundamentais, vai no Marx, com toda a calma do mundo. Não existe dúvida ruim, e aqui a questão é a gente discutir e aprender, não é vencer texto. Né? Então, enfim, peço aí o feedback de vocês. Bom, já que ninguém se manifestou, eu vou falar aqui do meu lado, né? Apesar de que realmente eu fiz o curso agora, né? Então, eu acho que está bem mais fresco esses conceitos para mim agora, mas não é. Eu acho que sempre pode ser válido, sabe? Fazer uma aula mais tipo uma repescagem dessas categorias, do que já foi pensado, do que já foi falado. Acho que é válido, sim. Se o pessoal achar que é interessante, eu topo, acho bem legal. Diga, Nelson. Eu topo com essa proposta da repescagem, sim, e quando o Yuri falou
para a gente dar um feedback, né? Que aí eu tive assim, senti a necessidade de falar o seguinte, que há pouco tempo que eu comecei a estudar mais a fundo, né, Marx e o marxismo. Então, porque antes eu tinha aquela necessidade de sobrevivência, de estudar, mas não para assim, não estudar o marxismo, né, e sim outras coisas, né, que eu precisava estudar na época, né. Então, quer dizer, isso acabou me tomando tempo, né, para eu adquirir esse conhecimento de que eu tanto quero adquirir agora. E isso, o que acontece? Quando começou a pandemia, que eu comecei a fazer trabalho remoto, então eu pensei assim, bom, vou aproveitar porque eu vou economizar um tempo enorme de deslocamento, não vou precisar mais me deslocar para o local de trabalho e vou começar a estudar tudo isso. Só que não dava tempo também para eu ficar organizando o que eu deveria estudar primeiro, né? Se deveria começar primeiro pelo Capital, se deveria começar primeiro por resenhas do Capital e por resumos e tal. Então, eu comecei a fazer tudo quanto é curso que apareceu pela minha frente, né? E aí ainda estou fazendo isso, né? Embora eu esteja me enrolando um pouco, né? Porque agora, por exemplo, eu estou fazendo 6 cursos, né, ao mesmo tempo, né? Mas assim foi melhor do que se eu ficasse a vida toda preocupado em começar só pelo mais fácil, né? Eu estaria sabendo bem menos do que agora, né? Então eu acabei não tendo assim vergonha de entrar em cursos avançados mesmo sabendo muito pouco. Se eu não entendi muita coisa agora, da próxima vez eu entendo e assim que eu estou fazendo, né? Senão eu não ia começar nunca. Era só isso. Obrigado. Então, é isso, pessoal. A Tiziane disse aqui que a maior dificuldade dela é o livro 3, então questões como preço de produção, ela se perde. Mas assim, eu acho que vocês devem... Uma coisa que é fácil, que está na mão, é assim, vai lá e dá uma assistida naquela videoaula. As videoaulas, elas têm em torno de 20, 30 minutos, as do Discípula demoram um pouquinho mais, mas elas são videoaulas rápidas, né? Às vezes você vai lá naquela videoaula do preço de produção, assistiu e esclareceu algumas coisas, né? Agora, é claro que se vocês assim, querem realmente entender a coisa, vocês têm que encarar aquele desafio de sentar na cadeira e ler o capítulo, né, pessoal? Porque quando você enfrenta o capítulo, é diferente, é outra história. Você lê aquele negócio, você não entende, você relê, até você entender. E aí você vai assistir uma videoaula. Porque quer queira, quer não, a videoaula sempre tem os seus vieses, né? O professor que está dando tem as suas interpretações, enfim. Ela pode ser bastante esclarecedora, mas pode colocar umas minhocas na cabeça também. Então, mas assim, eu acho que é importante, assim, é importante que não fique dúvida dos conceitos básicos, né? Não tem como a gente avançar aí na leitura de textos mais complexos, de marxistas, né, que avançaram na teoria do Marx, como Marini, sem dominar os conceitos. Então, eu acho que tem que encarar essa mesmo, viu? E eu acho legal essa proposta aí, viu, Yuri? Se vocês quiserem, de repente, vocês dois pensarem quais os principais conceitos que apareceram, mas se a gente começar a pensar, eu acho que é o livro inteiro, eu acho que é o Capital inteiro que aparece, né? Começa lá desde o que é valor, o que é mais-valia, o que é valor da força de trabalho, e exército industrial de reserva, e composição do capital, e toda a parte dos esquemas de reprodução, porque daí tem o setor 2A, o setor 2B, e, enfim, você vai passando do livro 1 até o livro 3, com quase todas as categorias. Então, não sei como é que vocês podem organizar essa revisãozinha. Eu acho que a gente pode partir de perguntas. Porque Boa. ajuda. Ajuda, porque se a gente for ajuda a começar a orientar. falar, é aquela coisa, dá para falar sobre 5 mundo, horas. Né? É um mundo, Dá para falar muito tempo. É muito denso, assim. Foi uma coisa que até para deixar assim, novamente, não só não existe pergunta ruim, mas assim, gente,
Não tenham medo nenhum de achar isso aqui denso. É denso pra caramba. Eu já li esse texto da dialética da dependência umas 5, 6 vezes no mínimo. Sempre que eu pego ele para ler, eu vou vendo cada vez mais o quanto de coisa que tem ali dentro. Eu estava falando para o Matheus, eu achei que eu fosse fazer uma fala no primeiro dia, de 30 minutos no máximo. Quando eu vi, eu falei, cara, se eu falar 1h30 vai ser pouco. E aí, quando eu descobri que eram 2 horas, eu tive que falar em 45 minutos, eu imagino que deve ter sido muito acelerado. Então, gente, olha, a gente está aqui para discutir, para a gente tentar ir entendendo o melhor possível. Não é para vencer texto, não é para fazer nenhum tipo de formalismo, nada. É para a gente tentar entender a situação do Brasil dentro da economia capitalista mundial, para a gente poder compreender o que a gente vive hoje e cada um, dentro dos seus espaços, o que pode fazer, usado da maneira que for melhor, seja para entender melhor a sua realidade, seja por causa de uma militância política, seja por causa da teoria, enfim. É para isso, né? Então, a minha sugestão é essa, que na aula, no encontro que vem, a gente não precisa ler o próximo texto. Para quem estiver acompanhando e quiser ler, lógico, não só fique à vontade, como a gente incentiva, pode trazer essas perguntas. Yuri, Mas, inclusive, talvez seja bom, porque esse próximo texto, ele é o texto, de longe, na minha avaliação, mais denso. Eu acho que de todos do Marini. É o que mais pega conceito de preço de produção, esquema de reprodução, questão do mais valor extraordinário, está tudo ali. Então, se vocês quiserem ler e trazerem dúvidas a respeito daquele texto também, muito bem-vindo, porque é uma boa forma de fazer uma mediação. Isso. Mas, a princípio, o próximo encontro é para a gente discutir abertamente. Tragam toda e qualquer pergunta, o que está faltando, o que não entendeu bem, ou o que quer entender melhor, tanto a minúcia quanto o mais geral, fiquem à vontade. E a partir do próximo encontro, a gente vê como a gente faz o outro. Seria interessante a gente ler o último texto, porque é ele que situa a gente hoje. Mas se a gente não tiver seguro com os anteriores, aí não tem nem porquê, né? Vale mais a pena a gente fazer mais 2 encontros para entender, por exemplo, dialética da dependência, do que forçar alguma coisa e se perder. Pelo menos essa é a minha opinião. Então, até pediria para a Daiane até mandar esse aviso nos grupos, etc. Que nos próximos encontros, claro, quem quiser ler, não apenas fique à vontade, mas a gente incentiva, pode trazer pergunta desses textos também. Mas, a princípio, vai ser para a gente recuperar o que a gente está vendo, com foco na dialética da dependência, que é a síntese geral disso tudo que a gente está lendo. Esse texto do Ciclo do Capital, ele está abrindo a questão, discutindo coisas internas à questão. Né? A gente vai discutir os fundamentos, seja do Marx, né, o que está dentro do Marini, que precisa do Marx, etc. No próximo encontro a gente faz isso. E o próximo encontro eu estou colocando aqui, né? Eu gostaria, e aí peço outro feedback, eu gostaria que a gente não começasse com exposições. Eu queria que a gente começasse direto com perguntas. A gente precisa dessa participação de vocês para a gente sentir, porque eu tenho certeza que é uma turma heterogênea e muitas vezes, sempre, na verdade, a pergunta de um é a pergunta de mais de um. A primeira pessoa fala e a gente fala, daí já puxa uma outra questão e ajuda muito. A todo mundo, assim, não é apenas a gente, né? Então, a minha sugestão é essa, eu gostaria de saber se vocês topam. Eu acho bacana esse encaminhamento, acho legal. O Nelson, acho que quer falar mais alguma coisa, Nelson. Está com a mão levantada? Eu estou com a mão levantada, então eu esqueci de abaixar. Tá bom. Mas tá, eu queria dizer que eu topo, sim. Beleza, então, pessoal. Então, ficamos assim. Tem mais alguma pergunta? Alguém quer fazer mais algum comentário? Senão, nós nos despedimos por aqui. E fica essa lição de casa para vocês trazerem perguntas. Começaremos o próximo encontro com as perguntas, com as dúvidas. Perguntas assim do tipo, as mais básicas que vocês quiserem, que vocês precisarem, né? Nem que seja sobre o que é mais-valia. Enfim, é preciso superar isso daí, né? Ter isso daí muito claro na cabeça. Ter muito claro o conceito de valor da força de trabalho. Eu acho que um conceito que tem que ter muito claro é esse, porque o Marini trabalha muito com essa ideia. Então, são conceitos muito básicos que precisa estar claro, pessoal. Então, venham com as perguntas no próximo encontro. Estamos combinados? O próximo encontro é dia 10, né?
Às 7 da Isso. noite, né? Isso, a próxima quarta-feira, dia 10. Exatamente. Joia, pessoal. Então, tá bom. Então, ficamos por aqui. Desejo uma boa semana a todos e nos vemos na próxima quarta. Boa semana. Obrigado pela aula. Matheus, Boa Yuri, noite. Daiane. Boa Opa, a gente noite. que agradece, viu? Boa noite. Nada. Boa noite.